A história de Lúcifer, da glória à maldição. No capítulo 4 de Isaías, surge a figura conhecida como Lúcifer. O termo Lúcifer tem sua origem na palavra latina que significa portador de luz, enquanto em hebraico é traduzido como estrela da manhã. Lúcifer era descrito como um ser radiante, brilhante e majestoso em qualquer língua. Um anjo de alta posição, contando entre os principais junto com Miguel e Gabriel nas hostes celestiais de Deus. Contudo, em determinado momento, Lúcifer cometeu um grave erro desafiando Deus. Ele descreveu aos discípulos o evento em que viu Satanás cair do céu como um relâmpago, algo presenciado antes da encarnação de Jesus como filho de Maria. Jesus alertou sobre os perigos do orgulho. Ele descreveu um julgamento de Deus sobre um anjo criado chamado Lúcifer, que ocupava uma posição honrosa no céu. Lúcifer, o querubim ungido que protege, permitiu que seu orgulho o levasse a desafiar Deus em busca de igualdade. Ele exercia autoridade sobre um grupo de anjos e conseguiu alienar alguns deles de sua lealdade a Deus, induzindo-os a se rebelarem. Como resposta, Deus expulsou Lúcifer e seus aliados. Lúcifer continuou sua rebelião ao criar um reino próprio em oposição ao reino de Deus. O pecado original de Lúcifer foi o orgulho, o motivo por trás de sua queda no céu. O orgulho permanece como um dos pecados mais destrutivos. Enquanto muitos evitam cometer adultério ou embriaguez, o orgulho os seduz facilmente sem que percebam o quão prejudicial ele pode ser. Lúcifer, por sua beleza, tornou-se orgulhoso, culminando em sua transformação para Satanás. Foi o orgulho que o levou a buscar igualdade com Deus, algo que não lhe cabia, resultando em sua queda. Em contraste, Jesus, divino por natureza eterna, desfrutava da igualdade com Deus e foi exaltado. Deus concedeu a Lúcifer poder, autoridade, beleza e sabedoria, mas sua atitude errada transformou esses dons em instrumentos de sua própria destruição. Como Lúcifer, muitos chamados por Deus cometem o mesmo erro. O caminho para a exaltação é a humildade. Jesus ensinou isso ao falar sobre a postura correta em um banquete. Ocupar o último lugar e ser exaltado pelo anfitrião, mostrando que quem se humilha será exaltado. Lúcifer caiu por causa de seu orgulho, enquanto Jesus foi exaltado por sua humildade. Em Isaías capítulo 14, versículo 11 ao 15 narra a queda de Lúcifer do céu, seu desejo de igualdade com Deus e como isso resultou em sua ruína. Chaiol para os recônditos remotos do abismo. O desejo de Lúcifer era estar no mesmo patamar que Deus. Ele se imaginava tão inteligente, belo e majestoso que supostamente pensava consigo mesmo: eu poderia ser Deus. Os estudiosos bíblicos geralmente concordam que Lúcifer estava encarregado de orquestrar o culto no céu. Ele era um mestre da música que continua a utilizar a música para encantar as pessoas até hoje. Lúcifer estava encarregado do santuário de Deus no céu. Ele dirigia os serviços religiosos. Era o querubim que guardava o local onde a presença de Deus se manifestava, liderava a música, era um artista e teve muito sucesso. Então, ele se rebelou e caiu, vítima do orgulho. As linhas de batalha foram traçadas. Ele foi enviado para longe da presença de Deus após tornar-se orgulhoso de sua sabedoria e beleza e depois arquitetar sua rebelião planejada contra Deus. Seus anjos traiçoeiros também foram lançados fora com ele. Lúcifer talvez fosse o mais sábio e mais belo de todas as criaturas de Deus, mas as Escrituras dizem que seu coração se encheu de orgulho. A queda de Lúcifer, Satanás, começou de dentro para então levá-lo à queda, depois que cresceu em orgulho por causa de sua sabedoria e beleza, e depois de conceber sua rebelião planejada contra Deus, foi derrubado da presença de Deus, e seus anjos traidores foram lançados fora com ele. Devemos considerar isso em nossas próprias vidas.
Deus criou Adão de maneira única de qualquer outra criatura. Havia algo especial na maneira como Adão foi criado, que foi planejado na mente do Criador para combater o orgulho. Adão veio de uma fonte diferente de qualquer outro ser criado que conhecemos. Ele era o mais baixo, o mais humilde. Ainda assim, Deus o fez capaz de se tornar o mais elevado. Deus combinou em Adão tanto o mais baixo quanto o mais alto. Eis a descrição da criação de Adão em Gênesis. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ao contrário de Lúcifer, podemos lembrar disso e permanecer com os pés no chão e humildes. Contra-ataque de Satanás, o anjo já caído, o inimigo de Deus e do homem. Ele retaliou e tinha uma inimizade particular contra o homem por duas razões. Em primeiro lugar, ele poderia atacar a imagem de Deus no homem. Você vê, o homem representava visivelmente Deus para o resto da criação. Satanás não podia tocar em Deus, mas podia fazer guerra contra a própria imagem de Deus dentro do homem. Seu deleite era profanar aquela imagem, destruí-la, humilhá-la, e para esse fim ele trabalhou incansavelmente. Quando alguém deixa de adorar, começa a buscar adoração. O céu é pequeno demais para dois objetos de adoração, e está escrito em Judas, que os anjos que não guardaram o seu primeiro estado foram lançados fora. A lição da queda de Lúcifer. Quando você se recusa a adorar, você desce. Se você quiser ser um cristão decaído, seja orgulhoso demais para adorar. O orgulho é um caminho rápido para baixo. O diabo foi uma vez a estrela da manhã brilhante, um ser angelical adorável que caiu dos céus. Ele se rebelou contra Deus, tornando-se Satanás, o inimigo supremo de Deus. O que você não transforma em louvor se transforma em orgulho, e nós nunca fomos criados para isso. Quanto mais alto subirmos, mais devemos dar a glória a Deus. A glória a Deus, a honra a Deus. E quanto mais Deus o abençoa, você não deve se tornar mais arrogante. Olhe para mim, eu não preciso adorar como aquelas pessoas solitárias. Você não era nada na época, mas Deus o escolheu e o abençoou. De acordo com a Bíblia, deixe tudo o que tem fôlego louvar ao Senhor. No livro de Gênesis, Deus soprou sobre a humanidade. Se você tem a vida de Deus em você, então louve ao Senhor. Esse é o mandamento das Escrituras. Fomos justificados para glorificar, libertados para amá-lo. Você foi redimido para se alegrar, foi libertado para dançar, foi libertado para cantar. Seja humilde e louve a Deus. O louvor é um assunto sério na Bíblia. No entanto, há aqueles que o ridicularizam, até mesmo na igreja. A única coisa que pode mantê-lo em um ambiente espiritual, e eu enfatizo isso, é louvar e adorar a Deus. No dia em que você decidir não adorar a Deus, sairá de sua presença. Um peixe não pode sobreviver sem água, o corpo humano não pode sobreviver sem oxigênio e um cristão não pode sobreviver sem louvar e adorar a Deus. Você terá que agradecer a Deus mais cedo ou mais tarde, terá que aprender a bater palmas e dizer aleluia mais cedo ou mais tarde. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Jesus. Eu te adoro, Senhor. Louvado seja Deus de qualquer forma, mais cedo ou mais tarde. Se você não o fizer, não estará na presença de Deus e perecerá. Se você não passar tempo na presença de Deus. A Bíblia é mais do que um livro sagrado. É um legado de sabedoria, fé e inspiração que tem moldado a história da humanidade. Esperamos que essa viagem tenha enriquecido sua compreensão e apreciação das narrativas bíblicas. Não se esqueça de dizer o que achou do vídeo nos comentários abaixo. Deixe o seu gostei e se inscreva no nosso canal para continuarmos levando o Evangelho a mais pessoas. Até o próximo vídeo.